boa noite a todos. Estamos começando a nossa live de hoje, dessa quinta-feira. Por favor, me digam aí se já estou aparecendo, se está tudo ok com o enquadramento, com o som. Por favor, me ajudem. Boa noite, queridos. Muito bem. Joia, sejam todos bem-vindos. Dá só alguns segundinhos para mais pessoas entrarem. Ok, Elisa, obrigado. Tá tudo bem com o som? Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então vamos lá, né? Dar seguimento à nossa troca de conhecimento de hoje. Gente, tem sido dias, né? Mas um pouco mais tensos para nós, assim, dentro da perspectiva das pessoas que trabalham na quinta, que estão mais próximas de nós. Particularmente para mim, porque dois amigos nossos estão hoje precisando de cuidados médicos mais fortes, né? Mais atenciosos. Aí encontram-se internados devido a Covid, e esses dias têm sido um pouco mais tensos, porém não menos esperançosos, tá? Vibramos em uma frequência extremamente positiva, direcionada aos nossos, como disse minha amiga Patrícia hoje, aos nossos Márcios, não é? Ao meu amigo Márcio França, que precisou ir até o hospital hoje, mas já está bem melhorzinho assim, já está bem adaptado lá ao tratamento, graças a Deus. E o meu amigão, né, Márcio Sena, o facilitador técnico, junto com a parte disso aqui, esposo dela, que também está precisando de cuidados mais intensivos, né? Porém vem respondendo muito bem, isso é uma alegria grande. Então a gente vai fazer a oração inicial e dedicar, intencionando principalmente esses amigos e a sua melhora, e dedicar essa live eu dedico exclusivamente a eles, tá? E a sua completa recuperação. Em respeito a qualquer pessoa que possa assistir, esteja assistindo ou possa vir assistir depois, que tenha perdido alguém na fisicalidade diante dessa pandemia, tenha certeza da continuidade da vida, tá? A gente vai estar falando disso aqui, da continuidade da vida em respeito a alguém que porventura tenha alguém próximo desencarnado nesse movimento todo de mudança tão intensa que a gente está vivendo, ou alguém que esteja aí nessa mesma perspectiva que nós, vibrando positivamente pelos seus queridos, né? Pelas pessoas que amamos. Então eu convido a todos para a gente fazer agora uma oração extremamente focada na recuperação de todas as pessoas que necessitam de auxílio nesse momento. E a certeza de que habite, que chegue até eles em seus corações, né, nos seus espíritos, esse calor, né, dando a orientação, a certeza de que eles não estão sozinhos, tá? Porque é um momento de internação até um pouco complicado, que a pessoa não pode receber uma visita, enfim. Mas aí vamos fazer com que eles recebam esse nosso afeto através desse uníssono, não é tão caloroso que é uma oração bem intencionada a alguém. Então eu convido vocês para a gente fazer um Pai Nosso. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Muito bem, não é? Vamos mandar para eles aí esse calor. Joia! Muito bem, gente. Que bom. Já somos aí mais de 30 pessoas. Vamos continuar, né? Nós estamos falando algumas lives, né? Conversando aqui sobre reencarnação. Né? Mandem suas perguntas, né? As que eu puder responder, farei com muito gosto. As que não souber, eu vou salvar, levo para quem possa me esclarecer e em outro momento trago aqui novamente para a gente conversar. Então não deixem de enviar aí suas perguntas, observações, né? Os questionamentos que a gente vai conversando aqui sobre esse tema que é central dentro do Espiritismo. Então, como venho dizendo, um tema central no Espiritismo é justamente debruçar-se, né? Trazer à luz a ideia da reencarnação e a importância que isso tem na nossa existência e na continuidade da evolução enquanto espíritos, enquanto consciências. Então, enquanto consciências perenes, não é isso? Então eu vou aqui fazer uma retrospectivazinha das outras lives que falei a respeito disso e a gente dá continuidade, tá? Para quem não assistiu, pode ir lá no Instagram e no YouTube que tá tudo gravado. Então tem muito material lá, né? Então a gente vem fazendo um trabalho de divulgação do Espiritismo com essa identidade da Quinta de Luz intensa, né? Uma divulgação intensa nesse período em que nós, na fisicalidade, tivemos que fechar o centro, né? Esperamos aí o desfecho positivo dessa pandemia, não é? Ela sossegar, realmente ser controlada através da vacinação de todos, para que a gente possa voltar. E quem ainda não conhece, não foi até a Quinta de Luz, possa nos presentear com uma visita e permanência nos nossos tratamentos e troca de conhecimento. Então, podem ir lá nos registros, nos arquivos da Quinta, Instagram, YouTube. Tem também o blog, muita coisa boa no blog e site. E vocês vão ver também o material sobre reencarnação que eu venho falando aí há 2, 3 lives. E vamos continuar falando a respeito disso. Muito bem. Então, uma máxima, né, do Espiritismo é justamente a afirmativa do Kardec que, depois de seus estudos, ele chega a algumas conclusões. Então, ele traz lá: todos os seres humanos são espíritos, né, criados por Deus e em igualdade de condições. E aí o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, ele traz a uma determinada pergunta justamente a resposta dos espíritos, que eles dizem assim, que todos são criados simples e ignorantes, né? No sentido de ignorante, de ainda não saber, ainda não conhecer, né? Então, o nosso processo é justamente maturar esse conhecimento na profundidade do que traz o Espiritismo para nós. Então, nessa perspectiva de sermos criados em igualdade de condições, tá? Toda a liberdade, digamos assim, é dada ao ser no seu caminhar evolutivo. Então, o direcionamento do seu processo evolutivo, nesse direcionamento existe um processo autônomo, que a gente pode conhecer como livre-arbítrio, tá? Que livre-arbítrio não é o direito de você fazer o que quiser. A minha amiga Júlia, na última aula que deu no Bendilnato, trouxe uma afirmativa muito interessante, que ela disse: você não tem o direito de sair aí arbitrando na vida do outro,
né? Exatamente. Mas o livre-arbítrio, ele não é o direito de você fazer o que quiser. É um direito que Deus lhe dá de errar. E você não será eternamente punido por isso. Isso já seria um outro papo, mas vamos entender aqui o porquê eu trouxe essa perspectiva. Porque para cá, para a Terra, para esse planeta, nós somos enviados, né, para aqui trilharmos até um certo ponto o nosso processo evolutivo, ou seja, o nosso processo de conhecimento. Conhecimento da verdade. Lembra lá do Evangelho? Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então é um processo de conhecimento da verdade e prática dessa verdade, que para nós, até onde alcançamos também, é a realidade trazida pelo Evangelho do Cristo Jesus. Então, é o ser em consciência e corpo físico, digamos que mais evoluído, que habitou sobre a face da Terra, e ele traz justamente a perspectiva do que é a caminhada em direção a nos tornarmos, segundo o Espiritismo, espíritos puros. Então, a vinda para cá, para esse planeta, pode acontecer que já tenhamos vivido em algum outro planeta, isso pode acontecer, o universo é extremamente povoado, tem planetas habitados e a gente vai falar sobre isso, o João vai trazer essa perspectiva também um pouco mais adiante. E ou estarmos trilhando os nossos primeiros passos aqui. Sim, isso é possível, né? Certamente um dia precisaremos sair, porque existe uma compatibilidade vibratória para estarmos aqui. Só que para cá, quando a gente vem de algum ponto do universo, nós não viemos em corpo físico. A gente não chega aqui diretamente para habitar a matéria. Tá? Nós viemos enquanto energia, enquanto espírito para cá. E aí, ao entrar em ressonância com a atmosfera, ou seja, a psicosfera também, o campo vibratório da Terra, tá? Nós formatamos o que chamamos de perispírito. Ou seja, um espírito, a fonte de energia, vinda de algum lugar do universo, entrando em ressonância vibratória para trilhar o seu processo evolutivo em um intervalo do seu tempo, dessa caminhada evolutiva aqui na Terra, ele entra em ressonância vibratória com o planeta, não é? Com aquilo que será a casa dele por centenas de encarnações ou milhares, provavelmente, e ele vai gerar um perispírito. Perispírito é uma temática para várias lives também, de várias pessoas, né? Aqui entre nós que trazemos essa perspectiva do espiritismo aqui nas quintas-feiras nas nossas conversas, todo mundo, todos os dirigentes aqui da quinta vão falar em perispírito em algum momento. Mas da minha parte, é justamente essa condição de trazer para vocês a visão científica disso. Então nós reverberamos, vibramos com essa energia do planeta, e para que a nossa consciência entenda o que é o espírito, trilhar seu intervalo evolutivo, né? Enquanto estamos aqui na Terra. Nesse planeta, a gente formata um corpo perispiritual. Ou seja, algo que tem o desenho, né? A forma para que o espírito possa entender o que é viver nesse planeta. Então, esse corpo perispiritual, ele vai sendo aprimorado ao longo das encarnações, ele vai evoluindo, ele vai mudando, e ele tem várias características já muito bem estudadas, que a gente vai voltar, como eu disse, a isso em algum ponto, para falar exclusivamente das características e funções do perispírito. Mas aí a gente vibra no campo perispiritual da própria Terra.
E lá nesse campo, aí a gente vai encontrar cidade, a gente vai encontrar ecossistemas, a gente vai encontrar habitat diversos, a gente vai encontrar é, é, estruturas geográficas diferentes. Ou seja, tudo isso fora da matéria. Uma configuração de um planeta muito mais vasto do que o que a gente pode conhecer da crosta, né, da nossa crosta terrena, muito mais vasto que isso, mas que está nesse campo perispiritual do próprio planeta Terra, desse organismo vivo. Tudo isso regido pelo espectro solar, a nossa grande fonte de energia vital, né? O Sol. Então, é ele e a interação dos raios solares com a atmosfera terrena que vai dar a gente todo o formato de tudo que é material que a gente conhece, tá? Inclusive o nosso próprio corpo. E aí, a gente esperou bastante, né? A Terra foi evoluindo. Vamos lá na Gênese. A Gênese segundo o Espiritismo, né? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Eu falei até com o Márcio aqui na última live, eu acho que no início desse mês, a respeito de umas alterações que a Gênese sofreu e uma edição que é extremamente fidedigna, igual à primeira edição lá que o Kardec lançou. Aí vocês podem comprar, quem não tem, a Gênese da Federação Espírita André Luiz. Então ela vem sem nenhuma alteração aí em comparação à primeira edição que é lá lançada pelo Kardec. E aí, nós nesse esperamos bastante, né? Eu trouxe a questão da Gênese. O que? A vida biológica, ou seja, o fluido vital, associado a um princípio vital corpóreo, ele dá as condições necessárias para que a gente pudesse aqui encarnar. Pudesse estar aqui na Terra, digamos que pela primeira vez. E isso tem muito tempo. E de lá para cá, a gente vem vivendo, desencarnando, encarnando novamente, e vivendo na fisicalidade e o que eles chamam, às vezes, alguns teóricos espíritas, de erraticidade, que é quando nós habitamos esse plano que seria espiritual, que na verdade é o periespiritual. Então, entenderam? A gente vem, a Terra gera todo um ecossistema favorável à nossa encarnação, encarnamos e desencarnamos ao longo do tempo, tá? E quando estamos habitando fora da matéria, nós não vamos simplesmente para um estado de inércia ou algo completamente diferente do que a gente possa imaginar na nossa percepção dos sentidos. Não, a gente vai habitar o que eu falei, esse campo perispiritual da Terra. E lá a gente encontra cidades, lá a gente encontra os nossos que já foram, depende aí de alguma coisa, mas geralmente encontra muitos deles, somos recebidos por eles lá quando desencarnamos. Nós estudamos para entender o que aconteceu. Basta vocês irem lá, leiam a Codificação Espírita, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e Gênese e outros também. Essas são as obras fundamentais. Leiam os livros do André Luiz, são obras principais, extremamente conectadas à obra do Kardec, os livros do André Luiz e outros tantos que a gente encontra e indica. A gente tem um serviço aí do pessoal da biblioteca só para isso, tá? Só para indicar e conversar e trazer estudos a respeito do que está escrito sobre o Espiritismo. Vamos lá, explorem, isso aqui é para vocês. Vão mandando as perguntas, eu estou vendo que está chegando aí, daqui a pouco eu me volto para elas.
Minha amiga Júlia está aí anotando e mandando para mim. Então, tudo isso, essa conexão que a gente faz entre estar na vida física ou na vida fora da fisicalidade, que a gente pode chamar de erraticidade, nós temos a nossa consciência, o nosso princípio inteligente. A esse princípio a gente pode chamar de alma. Então, vocês pegam o Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, tá? Eu gosto dessa editora aqui, os 3 primeiros livros. Então é a Besouro Lux, né? Quais são os 3 primeiros? Livro dos Espíritos, dos Médiuns e o Evangelho. Eu gosto dessa editora aqui. O Céu e Inferno. E a Gênese eu já falei, o da FEAL prefiro, é uma edição sem alterações. E o Céu e Inferno também sofreu algumas alterações e está saindo uma nova edição. Então, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta assim, o que é alma? Você pega o 2º capítulo dele. Tá? O 2º capítulo vai falar exclusivamente disso que a gente está debatendo aqui, sobre alma. Então diz, e o que é alma? Tá? E a resposta é o espírito dotado de um corpo físico. É o espírito habitando o corpo físico. Só que vocês vão ver que em outros pontos, essa é a resposta a essa pergunta, né? O que é alma? Em outros pontos da codificação espírita, ele fala em alma como se fosse dando um outro sentido. Tá? Inclusive a própria codificação explica. Em algum ponto, o próprio Livro dos Espíritos traz isso novamente. O porquê ele fala de alma, não nesse contexto do espírito habitando a matéria. Porque não é o espírito habitando a matéria em si. É esse princípio inteligente, que é o espírito, dotado da condição de habitar a matéria. Então, a literatura pode se referir à alma na condição periespiritual também, que é como nós entendemos. Porque imagine, espírito não tem forma. Por exemplo, então imagine habitar um plano onde você não reconhece nenhuma forma tridimensional. Onde você não... é simplesmente luz, onda. Como nós conceberíamos isso? Então, o plano periespiritual, né? Habitar em perispírito, quando a gente está fora da matéria, é reconhecer a condição de que somos espíritos perenes, né? Que a nossa existência é contínua e o nosso processo é evolutivo, né? Nós não evoluímos, e que existe algo muito maior e nós caminhamos em direção a esse algo maior através do nosso conhecimento, tendo em vista que a nossa evolução se dá nas sucessivas encarnações, habitando os 4 cantos do planeta em todas as condições. Então, tem a sugestão de leitura aí, né, da codificação. Então, quando nós não estamos no corpo físico, a gente está nesse mundo perispiritual. Os nossos sentidos, sim, são ampliados, conhecemos muito mais a respeito da nossa essência, temos um contato muito maior com a espiritualidade, com o seu lado tanto fenomenológico, não é? Quanto filosófico, científico. É um plano extremamente mais avançado que o nosso, muitos anos à nossa frente, muitos. E que tudo que nós possamos vivenciar aqui em termos de desenvolvimento evolutivo já existe lá há muito tempo. Então, nesse plano, nós não criamos nada. O que nós, de repente, transmutamos aqui para a matéria, já existe lá. Porque assim é que se dá a continuidade evolutiva.
Então, a alma, como eu disse, é um conceito importante, é essa conexão do espírito em habitar o plano material. Então, ou seja no corpo físico, seja em perispírito, diante de tudo que eu já falei. Sendo assim, essas sucessivas encarnações, elas não se dão de forma aleatória. Não é algo do tipo nem punitivas, tá? Não é algo do tipo olho por olho, dente por dente. Então você vamos falar de coisas mais densas. Você matou nessa encarnação, então na próxima você vai ser morto por aquela pessoa que você tirou a vida. Sendo assim, tá? Nunca ia cessar, né? Ia ser em uma encarnação você cometeria o homicídio, na seguinte você seria morto por aquele anterior. E aí mudava a polaridade e assim se seguiria ao longo da existência. Às vezes isso se dá no processo obsessivo. Um processo obsessivo mais complexo, quando a gente trata numa terapia desobsessiva espíritos, eles entendem dessa forma. E, inclusive, uma das argumentações para tratar esses aspectos é dizer assim, ó, isso tem que acabar, vocês não estão cansados disso? Tá? Então, mostrar onde se origina essa contenda e, enfim, cuidar da forma como podemos cuidar lá na desobsessão. Mas geralmente não se dá dessa forma, de forma aleatória. Quer dizer, geralmente não, nunca se dá de forma aleatória, de forma punitiva, de maneira tal que você tem que vir para pagar algum erro do passado, de forma que você tenha que vir para sempre em um aspecto denso, porque já viveu outras encarnações onde densificou a sua vibração. Não é bem dessa forma, tá certo? É a maneira que seria, ou que seja, aliás, mais pedagógica para você. Então, habitar a fisicalidade, sair dela, estadiar no plano perispiritual, viver um bom tempo lá, que geralmente passamos mais tempo nesse plano perispiritual, tá? Então, quando vocês ouvirem assim, o plano espiritual, tá lá na espiritualidade, tá nesse plano perispiritual, tá? Então, viver nesse plano perispiritual, que geralmente é um tempo diferente, é uma contagem de tempo diferente da nossa, mas se a gente for fazer uma analogia, ele é um tempo maior, ou seja, nós passamos um tempo X numa encarnação. O tempo que a gente passa desencarnou, foi para o mundo perispiritual, tá? O tempo que a gente passa lá, geralmente, é bem maior do que um processo encarnatório aqui. Hoje se varia mais. Se sabia que era de 150 a 200 anos em média, tá? Porém, hoje, onde nós temos espíritos nos auxiliando, vindo de vários cantos, todos não, mas de vários cantos do universo, tá? Onde nós temos colônias que já avançaram bastante e ocupam camadas mais evoluídas e fazem contato umas com as outras e conosco aqui na Terra. Então isso varia bastante, tá? Onde foi permitido que espíritos mais densos habitassem entre nós, esses reencarnam de maneira mais rápida. Então, em uma parte deles reencarnam de maneira mais rápida. Então, isso varia bastante hoje. Só que, para a gente entender de forma didática, digamos que seja assim. Entre 150 e 200 anos, a gente passa lá.
E aí a gente passa o quanto é a perspectiva de vida aqui. Não sei quanto está hoje, se por volta dos 80, 80 e poucos anos, né? Não sei com a Covid certamente alterou isso, tá, gente? A Covid já alterou a taxa de natalidade. O Rio de Janeiro, o ano passado, tiveram mais óbitos do que nascimentos. Obviamente não foi só os óbitos não foram contabilizados somente de Covid, né? É uma cidade bem desafiadora em seus aspectos de respeito à vida, né? Devido ao tráfico de droga, à violência urbana. Mas houve esse dado é real. Houveram mais óbitos que nascimentos em 2020 no Rio de Janeiro, não sei em outras localidades. Então passamos esse tempo aqui. Quando lá, ou seja, quando nós estamos em uma condição de uma cidade, muitos chamam de colônias, né, espirituais, que são as perispirituais, lembre disso. Lá, o que dos maiores movimentos que nós fazemos, dado uma aceitação do nosso processo, é tratamento, estudo e trabalho. Em um nível diferente do que é aqui. Tá? A gente não precisa trabalhar para se manter. Não é uma troca monetária. Não tem um mercado, né, financeiro como tem aqui. Não é assim. Mas o trabalho é pelo outro, é o trabalho benevolente. Tratamento, sim, por nós, e muitos promovem tratamentos a outros. Tá? E estudo. Estudo. Pense em um lugar que se estuda. É lá. Agora se estuda de várias formas, tá? Para quem não gosta de escola, não é só no modelo tradicional, não. Tem várias formas de estudo. A que mais lhe cabe. Agora, quando forem, vão dispostos a isso. Trabalhar, estudar e se tratar. Tá bom? Tem colônia de férias, não. Aí, veja. E nessa caminhada, a gente vai falar mais especificamente, quando falar de desencarne, como se dá esse processo de chegada, tá? Por enquanto a gente está falando de reencarnação. Nesse movimento, nós, de autoconhecimento, de conhecimento da espiritualidade, de estudo sobre diversos, mas certamente com questões bem evolutivas, nesse movimento de saber, né? Nesse movimento de conexão com o saber, nós entramos numa profunda interação do que é a importância de estar na fisicalidade, a importância de reencarnar. Nós entramos em uma elucidação do porquê reencarnar, o quanto isso é importante no processo evolutivo, o quanto essa matéria densa descarrega para nós aspectos que a gente nem se dá conta que lá, como é um mundo psíquico, tá? O todo é mente, tá? Um princípio hermético, o todo é mente. Então, como é um universo mental, dar conta de tudo isso através do psiquismo, para alguns se torna impossível. Aspas nesse impossível, várias, tá certo? Mas momentaneamente impossível. E aí eles clamam, pedem pela matéria, suplicam o corpo físico, por mais imperfeito que ele seja. Porque a dor maior é a dor da consciência. E nesse processo de entendimento, tá chegando muita pergunta, deixa eu só olhar a hora aqui. Temos tempo. E nesse processo de entendimento, nós entramos no que eu chamei modernamente de projeto reencarnatório. Então, o projeto reencarnatório não é só alguém lhe apresentar um dossiê, né? E dizer,
a sua próxima vida é desse jeito e você vai ter que encarar isso aí que está no papel. Tá? Não, não é isso não, gente. O projeto somos nós. Então, o projeto reencarnatório, o nosso projeto reencarnatório somos nós. E a nossa condição vivida através justamente das sucessivas vidas. Entendam uma coisa, a evolução é um processo contínuo. Então, se nós vivemos esse intervalo de tempo na matéria, chega o tempo de deixá-la. Nós vamos para o mundo espiritual. E lá, trilhamos dentro do que é a ideia de conhecer o que é trabalhar de forma benevolente, com a intenção positiva direcionada ao outro, se conhecer, se cuidar, se tratar e estudar. Conhecer. Tá? Então, todo esse movimento e o que a gente aprendeu vivendo aqui nesse período de esquecimento, porque a gente tem ideia do que é o mundo espiritual. Alguns têm um processo de contato através da mediunidade mais ostensiva, tá? Ou da vidência, da clarividência, da clareaudiência, da projeção da consciência. Aí tem uma ideia mais ampla, tá? Mas o conhecimento da realidade como um todo, habitando o corpo físico, a gente não tem. Certo? Mas chegando lá, vai ter. Até onde nós alcancemos. Né? Entendam a lógica. E aí, a gente vai estruturando, né, todo o nosso movimento do que será a próxima encarnação. Então, a gente reencarna por dois motivos. O que é chamado de expiação, ou seja, desafios que nós temos que passar para o nosso processo evolutivo, para nos ensinar pedagogicamente, tá? Ou por missão, que é o caso de espíritos um tantinho mais evoluídos que nós, que a gente vê, por exemplo, ícones, né, desse processo de missão. Aí a gente vê São Francisco de Assis, a gente vê Madre Teresa, a gente vê Gandhi, Chico Xavier, né, o Allan Kardec. Então, eles vêm justamente com essa missão. Isso não quer dizer que eles não tenham algo a expiar, né? Tem os desafios pessoais que eles vão viver, né? Vivenciar as suas experiências pessoais. Só que eles têm uma missão maior, né? Voltada para o outro. A gente tem o Divaldo Franco, que já educou, né, mais de 600 mil crianças. É muita gente, não é? Tem uma quantidade absurda de filhos adotivos. Tem um centro em Salvador, a Mansão do Caminho, que é uma cidade, né, que ele formatou. E não tem dinheiro não, é funcionário público, aposentadoria de salário mínimo. Tá? Então, esses espíritos, eles vêm com missões. Não que nós não tenhamos a nossa missão. Temos sim. Isso a gente projeta, não é? A gente coloca no plano, como a gente vem falando aqui. Que não é um plano duro, seco, não é algo que seja exposto para você e você estabeleça suas metas e cumpra-se, né? O que constar no seu projeto reencarnatório. Não é bem assim. É algo construído no nosso processo evolutivo durante todas as nossas vidas. E quando estamos lá, habitando o plano da erraticidade, nós temos uma consciência muito maior a respeito disso. Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui. Podem enviar mais, tá? Vou aproximar mais, estou sem óculos.
Márcia, né? A Márcia mandou aqui, ó. É, é possível vir na mesma família? É, é possível sim. Você reencarnar em uma família que porventura ali tenham pessoas que já vieram da sua última família quando você esteve aqui. É possível sim, tá? Se isso fizer parte daquela condição pedagógica, lembra daquela pedagogia divina que entende que é melhor para você aprender dessa forma, você virá. O exemplo maior, Márcia, é justamente no Evangelho, quando ele fala dos filhos, tá? Da relação entre pais e filhos, onde ao filho que nos é dado, se de repente a gente falha com ele, o nosso grande drama é vê-lo sofrer quando ele está no mundo espiritual. E aí nós pedimos, suplicamos. Nossos pedidos são extremamente levados em conta nesses processos reencarnatórios. Então, nós pedimos mais uma chance de tê-los conosco ali para tentá-lo tirar daquele sofrimento e certamente teremos desafios, se permitido for, nesse movimento de pai e filho, de mãe e filho, tá? Isso é exemplo lá do Evangelho. Então sim, tá, Márcia? O Wagner, como está sendo o trabalho de desobsessão do centro, a espiritualidade, tá? Isso foi passado para nós dessa forma. Eles, a partir do momento que a gente fechou o centro, na fisicalidade, a espiritualidade tomou para si, como já era, né? Como se não fosse, mas já era. Mas para o entendimento, todos os tratamentos e afins, né? Tudo que é tratamento da quinta de luz, tanto os tratamentos físicos, as questões físicas, orgânicas, como os tratamentos desobsessivos e magnéticos. Então, eles ampliaram, Wagner, os dias de tratamento. Eles sempre fizeram, veja, para todos vocês que se tratam na Quinta de Luz, vocês toda semana recebiam 2 dias a visita da espiritualidade na casa de vocês. Eles iam até as casas de vocês, as nossas, né? As nossas casas. 2 vezes na semana. Eles passaram a ir todos os dias. Então, todos os dias, a espiritualidade, ou seja, técnicos, né, da espiritualidade, eles vão na casa de cada um de nós nos tratar. E também, Wagner, a desobsessão é realizada por eles. O como é só João Luiz? É uma pergunta para você fazer quando ele estiver por aqui. Tá? Eu acredito que a próxima live é dele, quinta-feira que vem. É uma excelente pergunta para ele. Ele que detém essa informação, esse contato direto com a espiritualidade através da mediunidade e da função que ele ocupa na quinta. Então, como eles realizam, eu não saberia dizer especificamente, mas é realizado por eles. E aí, a facilitação que a gente dá ao trabalho deles, porque se torna um pouco mais difícil, tá? Dessa maneira, é fazer a água fluidificada e o evangelho no lar. Inclusive, os evangelhos passaram a ser diários, não obrigatoriamente, tá certo? Não é obrigado, certo? Mas facilita muito mais quando se faz o evangelho na forma de vigílias, como tem lá no blog e no site. Vai lá que tem. Mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Alguma pergunta? Sales Barros Lucena. Alex, como é contado o tempo na espiritualidade? Por exemplo, a duração de um dia, um mês, um ano. Olha, eu não sei, Sales, se se eles estão falando ipsilítere, mas eles comparam uma encarnação nossa a um dia na espiritualidade.
tá? Eu não sei se eles estão aí explicando algo para que nós entendamos que um período encarnatório apenas ele é muito rápido, é muito fugaz, ou eles estão falando matematicamente sobre esse aspecto. Mas eles dizem assim: vocês viverem uma encarnação e saberem e compararem o que é a existência, tá? Não é só esse período entre encarnações, não. O que, comparado à existência que vocês têm enquanto espírito, é um dia pra gente. Vamos lá. Tem Celecina, tem aqui. Não sei se é esse teu nome, mas entendeu. Nesse contexto de perispírito, alma e espírito, aonde se encontra a nossa mente? No todo. O princípio inteligente é o espírito. O corpo, tá? Ele possui o princípio vital. Então, o fluido vital anima o corpo para que nós tenhamos tá lá no livro dos espíritos, tá? Vai lá nesse capítulo 2. O fluido vital vai animar o corpo para que nós tenhamos a condição de ter vida biológica, tá? E o princípio inteligente, que é a alma, que é trazido pela alma, que ancora nesse corpo, é a nossa mente. O corpo sem alma, ele é uma massa biológica. Ele pode até existir por um curto intervalo de tempo, mas logo ele entra em falência. Então, a nossa mente habita no nosso espírito, certo? E aí tem diversas teorias que falam sobre campo mental, enfim, vai aprofundando teus estudos e trazendo tuas perguntas. Faltam 20 minutos, muito bem, faltam menos agora de 20. Vamos lá. Ó Maria do Carmo aí, muito bem, Maria. Como explicamos a reencarnação de espíritos evoluídos? Por exemplo, crianças que são destaques. Veja só, essas crianças assim, prodígio, né? Elas não necessariamente elas são espíritos evoluídos. Tinha um videozinho que estava aqui por cima. Eu acho que eu guardei lá dentro já, que é do Moza. É assim, Amadeus, o nome do vídeo. Então, Moza, com 5 anos de idade, ou menos, ele sentou no piano e tocou composições dificílimas. Com 8 ele estava compondo. E o Moza, a composição do Moza, ele pôs uma nota. Ele põe uma nota em sua composição em alguns lugares que ninguém nunca conseguiu compor da mesma forma que ele. E essa nota é terapêutica. A composição do Moza é terapêutica. Aí você pesquise sobre o efeito Moza. Tem um hospital de um canadense em Nova York chamado Don Campbell, tá? Que ele pesquisou profundamente isso. E a sinfonia do Moza toca em todos os cantos do hospital, com grande repercussão na saúde física. Mas pega esse videozinho chamado Amadeus e assiste a vida do Moza. Aí você me diz se ele era espírito evoluído. Não era. Certo? Era extremamente prodígio. Não é? Ele acessou uma história lá da caminhada dele, que pedagogicamente fazia parte ele trazer aquilo para nós. Um outro livro, um outro filme que chama A Minha Amada Imortal, que é a do Beethoven. Nossa, é fantástico. Agora a infância dele, a vida, como ele configurou a vida, você vê que são espíritos que têm grandes desafios, grandes expiações a trilhar na matéria. Não sei se foi verdade, mas lá o Beethoven, quando ele compôs a Nona Sinfonia, a Ode à Alegria, né? Que ele já estava surdo, ele tinha ficado surdo de tanto apanhar do pai. Então veja
foi uma sequela que ele trouxe de tanto que ele apanhou do pai. E então, veja o quanto de expiação esses espíritos eles têm, mas tem uma missão ali, algo pedagógico que eles encararam, conseguiram desenvolver e foram em frente. Não, nem sempre eles são assim evoluídos, né? Os espíritos ditos evoluídos, Maria, e pode sim se manifestar enquanto criança, eles vêm com esse processo de missão voltada para o coletivo maior. Né? A vida de Francisco de Assis, por exemplo, é uma peleja imensa, sim, espírito evoluído. Tá? Que foi para o Egito, ficou cego, contraiu hanseníase, teve que queimar os olhos e seguiu a vida dele só em uma atitude benevolente perante o mundo, na sua caminhada, em um grande ensinamento. Geralmente eles vêm e servem de um grande exemplo. Não necessariamente as crianças prodígio elas sejam espíritos evoluídos. Podem até ser. Mais alguma pergunta, Júlia? Nossa, passou rápido, hein? Então, gente, vejam só. Nesse processo, a gente vai voltar com esse papo, tá? Porque é muito pano para manga. Eu vou conversar bastante a respeito disso. Nesse processo, nesse projeto reencarnatório, a gente leva em consideração as diversas vibrações, tá? Frequências que a gente entra em contato ao longo das nossas encarnações. Então aí no livro dos Espíritos tem a pergunta assim, onde habita o espírito, a alma, quando ela está no espírito? Em algum órgão específico? Tá? Existe, mesmo em se tratando dos órgãos, camadas energéticas que se aprofundam, onde a camada mais energética é o coração e o rim. A mais profunda, aliás, mais energética não, mais profunda é o coração e o rim. O rim é o princípio vital, o coração, o princípio inteligente. Seria o habitar da alma. Na verdade, ela se espalha pelo todo. Depende do nosso momento nesse processo evolutivo. Agora, essa alma, tá? Através do fluido vital, ela pode dar mais ênfase a determinados órgãos. Aí eu vou fazer uma indicaçãozinha para vocês entenderem um pouco melhor. Por exemplo, é desse livro aqui, ó, Medicina da Alma. Medicina da Alma é um livro do Robson Pinheiro, tá? Robson Pinheiro é um autor de Minas, né? Que ele passou por um processo de uma experiência de quase morte, fez uma cirurgia e ficou bem difícil para ele depois, e aí ele começa uma caminhada de autoria dentro da espiritualidade, de escritor, bem interessante. E aí tem um espírito que é um médico chamado Joseph Kleber, que escreve através dele, que escreveu esse livro, Medicina da Alma. E ele traz justamente a questão dos corpos energéticos, tá? E como a alma ela vai incidir sua potencialidade, não é? Nesses corpos energéticos de acordo com o nosso momento da caminhada. Vou botar aqui de novo, Medicina da Alma, do Robson Pinheiro. É um livro mais antigo, tá? Acho que eu tenho esse livro, essa é uma edição comemorativa, vocês encontram até em PDF. Essa é de 2007. Bem, enfim, Medicina da Alma. Muito bom para entenderem o que a gente acabou de falar aqui. Chegou alguma outra pergunta? Sobre a água fluidificada. Peraí, deixa eu me localizar aqui, tá, gente? Tá já acabando o tempo. Do Wagner. A água fluidificada pode ter risco de ser manuseada por espíritos negativos? Nenhum, zero. Eu entendi, uma boa pergunta, tá, Wagner? A água fluidificada, vejam só, a tecnologia que é usada na água fluidificada também é usada. Quando você
pega você, Wagner, pega na sua água fluidificada que ela entra em atividade. Qualquer pessoa pode pegar, ela fica inerte, inativa. Quando você pega, ela entra em atividade para o que foi fluidificado para você. Então não pode ter a incidência de uma outra consciência para que te prejudique. Você tem que tomar os cuidados de ter botado água limpa, né? Num recipiente limpo. Porque aí você pode tomar água suja e passa mal. Mas aí foi um cuidado sanitário que você não tomou. Né? Mas o risco de uma incidência obsessiva na sua água fluidificada, não. Sobre a água fluidificada, pode ser manuseada, não. Aí eu já falei, né? Pronto. Joia. Mais alguma coisa? Vamos lá. Nós conhecemos o projeto reencarnatório, nosso projeto reencarnatório, como vai ser, a gente tem acesso a ele pleno. Pleno acesso. A gente pede por ele. Certo? Então, entendam, e da forma que for mais assimilada por nós. Então, nós, através do momento, do instante em que somos avisados, né, que chegou o momento de reencarnar, tá? Nós temos acesso a todas as informações do que passaremos aqui, do que transitaremos aqui, de como vai ser o nosso corpo, do que vamos desenvolver no nosso corpo, de repente, de patologias, o porquê disso acontecer, estudamos, aprofundamos, nos tratamos. Tem gente que entra em crise, aí tem que ir para o psicólogo lá espiritual, porque o corpo não pode ter isso, não pode ter aquilo. Então, temos pleno acesso a como será a nossa caminhada aqui. O detalhe é que a gente esquece, né? Quando antes de encarnar, entra num processo de reencarnar, entra num processo de esquecimento. É interessante isso. Tem nos livros do André Luiz, no Nosso Lar, por exemplo. Então, existe um processo, toda uma preparação e uma metodologia aplicada para o esquecimento do que é a vida espiritual, para que nós reencarnemos e nos concentremos aqui no nosso processo evolutivo, tá? E essas informações não chegam advindas de algum lugar? Sempre chegam. Nós não estamos sós. Muito pelo contrário. Ninguém está só, seja quem for sobre a face da Terra, faça o que for, nunca está sozinho. Mas aí pode estar acompanhado de espíritos obsessores, digamos assim, obsediadores. Pode, mas eu estou falando de acompanhamento da espiritualidade mesmo. Nos acompanham em 100% do tempo. Tá? Que não vão ficar com medo agora de fantasma, não, achando que tá, ou com vergonha de ir no banheiro, como muitos dizem, né? Não é bem assim, não. Eles não se interessariam pelo que a gente faz, né, com a nossa fisiologia ou algumas outras escolhas. Mas eles têm a forma deles de nos acompanhar em 100% do tempo. E geralmente, quando estamos mais harmonizados, direcionando a nossa vida de acordo com esse projeto, eles nos inspiram e nos ajudam. Vamos lá. Parece que chegou mais alguma coisa aqui. Estamos aí no último minuto, tá? Se cair, caiu. A gente pode dizer, então, reencarnação nem tão cedo. Eu não reencarnarei nem tão cedo. Eu não sei. Quem foi que mandou? Ferreira. Não sei se você vai reencarnar tão cedo. Quer dizer, você tá encarnado, né? Acredito que você está encarnado. Não sei se quando você for, se vai ser tão cedo. Existe, tá? Isso é trazido justamente pelos espíritos que têm algum nível, que têm níveis de missão, como o Divaldo Franco.
E aí a gente encerra, que foi justamente a ideia de tantos desencarnes coletivos favorecidos pela Covid-19, né, pelo coronavírus. Esses espíritos, a maioria deles, são espíritos que voltarão dentro em breve justamente com perspectivas do que é a vida espiritual. Tá? Eu não sei como será essa visão deles. Isso ele não traz. Mas que eles voltarão logo. Eles não, quem está desencarnando nesse tempo atual não demorará a voltar, porque dentro desse projeto está justamente a perspectiva de vir com a ideia do que é o espiritismo propagado pelo mundo. Tá? Então esse é um dado trazido lá pelo Divaldo Franco em um livro que chama assim No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, livro lindo, que ajuda qualquer um nesse momento. Vamos lá, estudar, tá? Aprendam a estudar aqui para não sofrer quando tiver que estudar bem muito lá. Gente, boa noite para vocês, tá? Estejam bem, fiquem bem, tá? É sempre uma resolução nossa conosco, nunca é com ninguém, ninguém consegue nos atingir se a gente não permitir isso. Sob qualquer condição, deem graças a Deus, certo? Meus amigos, aí mais uma vez, meu querido Márcio França, Márcio Sena, tá? Se não puderem assistir agora, assistam depois, né? Eu não sei, né? Mas se puderem, recebam, se estiverem vendo, recebam o meu abraço, o nosso abraço. Fiquem bem, tá? Vida para vocês todos. Beijo grande, gente. Até a próxima.